Se existem histórias loucas e extravagantes, com certeza vem da Roma Antiga. Muito mais do que mero entretenimento, essas histórias nos transportam para um mundo esquecido, revelando segredos chocantes e fascinantes que transformam completamente nossa compreensão das civilizações ancestrais. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer um pouco sobre os hábitos íntimos e pra lá de estranhos de alguns imperadores romanos. Ficou curioso? Então já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Augusto, o imperador da moral. Augusto decretou o fim da república e foi o primeiro dos imperadores romanos. A tarefa de lidar com o primeiro imperador era uma tarefa difícil. Séculos depois, sua fama de camaleão ainda percorria os tronos. Como imperador, seu papel era assegurar que o império mantivesse o favor divino e o apoio dos deuses, e por isso ele era piedoso. Mas essa era apenas uma de suas muitas facetas. Sua vasta autoridade moral também foi exercida sobre a vida da população através de uma série de leis introduzidas a partir do ano 18 a.C. Essas leis foram concebidas, entre outros objetivos, para promover relações saudáveis e prósperas. Uma delas punia o adultério com o banimento. Outra promovia a reprodução e penalizava o celibato. Por incrível que pareça, os cônsules que introduziram essa lei, Marcus Papio Mutilo e Quinto Popeu II, eram solteiros e sem filhos. A hipocrisia pairava sobre o império. O próprio casamento de Augusto com Lívia, seu terceiro casamento, foi uma união sem filhos, e feito com uma pressa indecente. Ele se divorciou de sua segunda esposa, Escribônia, no dia em que ela deu à luz. Era de conhecimento geral que Augusto era um adúltero. Seus últimos anos foram marcados por uma predileção particular por virgens, algumas das quais foram adquiridas para ele pela própria esposa, Lívia. Ele não tolerava as falhas dos outros. Sua filha Júlia foi exilada para as Ilhas Tremiti quando seu caso com Décimo Júnior Silano foi descoberto. O que nos dá a impressão de que as tentativas de Augusto de melhorar a fibra moral de Roma foram, além de ineficientes, um caso de faça o que eu digo, não o que eu faço. A Capri de Tibério. Um dos generais mais amados de Roma, foi também um dos mais difíceis de se lidar. Como um dos imperadores romanos mais relutantes, ele subiu ao poder após a morte de Augusto no ano 14. Inicialmente, Tibério tentou recusar a oferta do Senado para aceitar o trono. Quando aceitou, se manteve afastado da capital. Isolado em uma ilha e longe da vista pública, seu lado mais sombrio começou a vir à tona. Primeiro, era a ilha de Rhodes. Havia passado apenas 8 anos que ele tinha assumido o trono e seu isolamento representou algo como uma aposentadoria prematura cujo motivo permanece obscuro. Supõe-se que a vergonha dos casos extraconjugais de sua esposa foi um dos fatores. Em Rhodes, seus costumes exacerbados começaram a tomar espaço. Retirando-se totalmente de Roma e a deixando para o prefeito pretoriano Sejano, na ilha de Capri Tibério se deixou tomar totalmente pela devassidão. Ali, o recluso deu livre domínio às suas perversões. Isso incluía atos íntimos em grupos liderados por especialistas, quartos decorados com esculturas e pinturas eróticas, bibliotecas estocadas com manuscritos eróticos para servir como manuais de instruções. Um dos casos mais famosos é o de seus peixinhos, como ele os chamava. Jovens treinados para nadar entre suas pernas para lamber e mordiscar seu corpo. A morte de Tibério no ano 37 não foi nem um pouco lamentada pelo povo, que mal sabia o que o esperava. Gaio, o terrível Calígula. O terceiro imperador romano e substituto de Tibério foi Gaio Júlio César Augusto Germânico, mais conhecido como Calígula. Ele foi exposto às crueldades do poder imperial desde pequeno. No ano 31, com 19 anos de idade, aceitou o convite de seu tio-avô Tibério para se juntar a ele na ilha de Capri. Quando Tibério morreu e Calígula subiu ao trono, foi sugerido à prefeitura pretoriana que sufocassem o imperador, visto como um fraco. Apesar desse início pouco amigável, a adesão de Gaio foi recebida com júbilo. Ele era filho de Germânico, o soldado romano mais amado da época.
No final do mesmo ano, Gaio adoeceu. Depois que se recuperou, algo o havia mudado. Ele não era mais o mesmo homem. De uma hora para outra, começou a ser visto como um monstro. O restante do reinado de Calígula foi entregue aos seus excessos: ganância, arrogância, violência e devassidão. Suetônio, biógrafo do imperador, relata que o palácio imperial foi transformado em um bordel. A promiscuidade do imperador não conhecia limites, ele não respeitava a castidade de mais ninguém. Suas irmãs, Agripina a jovem, Drusila e Lívila, foram todas vítimas de paixões incestuosas, juntamente com seu cunhado, Marco Lépido. As fofocas cresciam de todos os lados, tanto do povo quanto dos políticos que queriam Calígula fora do poder, o que torna difícil saber o que foi verdade e o que foi invenção, como fazer de seu cavalo, Incitatus, um cônsul. Depois de sua doença, sua forma de tratar o Senado e a nobreza trouxe sua crescente impopularidade, ao ponto de, no ano 41, ele ser assassinado em uma conspiração do Senado, com apenas 28 anos de idade. O precavido e experiente Cláudio. Cláudio, tio de Calígula, o substitui no trono imperial. Desengonçado, gago e dedicado aos estudos, seria difícil imaginar que em sua mente existiria lugar para algum tipo de depravação. Sua vida amorosa era cheia de contradições e dominada por mulheres. Com exceção de 2 noivados fracassados, ele foi casado 4 vezes. Seu casamento com Pláucia Urgulanila e Hélia Pecina terminou em divórcio, o primeiro por adultério e o segundo por política. Sua terceira esposa é onde os escândalos realmente começaram. Entre os anos 38 e 39, ainda antes de se tornar imperador, ele se casou com Valéria Messalina, sua própria prima, também neta de Augusto e prima de 2º grau de Calígula. O começo do casamento aparentemente foi bom. Pouco tempo depois dele ascender ao trono, eles tiveram 2 filhos, Cláudia Otávia e Britânico. Mas as coisas não demorariam para começar a correr mal. A reputação de Messalina, segundo a literatura, é de promiscuidade insaciável e duplicidade política. Segundo é reputado, sua vontade insaciável se estendeu ao comportamento de trabalhadora em pleno palácio imperial, obrigando outras mulheres aristocráticas a seguirem o costume. Cláudio aparentemente fazia vista grossa para as infidelidades de sua esposa, até ela se casar com Gaio Cílio. Isso aconteceu quando Cláudio estava visitando o porto de Óstia. Com medo de que sua esposa e seu novo marido conspirassem pela sua queda, ele mandou assassinar os 2. Sem se deixar abalar por sua má sorte com as mulheres, ele ainda casou mais uma vez com Agripina, bisneta de Augusto e mãe de Lúcio Domício Enobarbo, mais conhecido como Nero. O desequilibrado Nero. É sugerido que Cláudio tenha sido envenenado por sua última esposa Agripina. Quem o substituiu foi Nero, filho de Agripina. É provável que ela quisesse retirar seu marido idoso da moldura para dar lugar ao seu filho. Adotado por Cláudio aos 13 anos, demorou apenas 4 para que ele ascendesse ao cargo de maior poder do mundo antigo, com apenas 17 anos. Inicialmente popular e sabiamente aconselhado, o jovem imperador rapidamente se abriu para uma série de vícios. A verdade dos escândalos, como muita coisa que se trata do Império Romano, é difícil de ser apurada. Uma delas é a sua relação com sua mãe. No ano 59, 5 anos depois de se tornar imperador, ele mandou assassiná-la. Ele elaborou um plano para que parecesse um acidente e seu navio afundasse, mas foi fracassado. Então, ele mandou que fosse feito de qualquer forma. Antes do matricídio, porém, o historiador Suetônio sugere que a relação entre os 2 era mais íntima que o comum, acusando-o de incesto. Ele afirma que primeiro ele acrescentou uma cortesã parecida com sua mãe à comitiva, antes que circulassem rumores de que cada vez que eles saíam para cavalgar, as manchas em suas roupas sugeriam relações ilícitas entre mãe e filho. Em 67, Nero se casou com Esporo, um jovem rapaz que se parecia com a antiga esposa do imperador, Popeia. A noite de núpcias foi marcada pelos gritos do imperador, imitando uma donzela, segundo o mesmo historiador. O suicídio de Nero em 68 não foi o fim de sua história. O surgimento de imitadores em torno do império, uma série de pseudoneros, mostram a popularidade contínua do imperador junto a certos membros da população. Podemos realmente acreditar nessas histórias?
Ou tais contos são exemplos de preconceitos e fofocas senatoriais, como uma possível justificativa para a mudança de regime? Talvez nunca saberemos. E você, já conhecia esses costumes pouco políticos dos primeiros imperadores romanos? Qual você achou mais incompatível com nossos tempos? Deixe o seu comentário. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fique em paz, fique com Deus.